isso é uma notícia muito boa. Por quê? Porque isso mostra pra gente, você tem duas hipóteses aí. Uma hipótese até plausível, que, como eu falei para vocês, até hoje espécies novas estão sendo descobertas na Mata Atlântica. Então a gente tem a hipótese número 1, que várias espécies foram extintas e ninguém nem soube que elas existiam. Então a gente podia ter aí um tucano rosa na Mata Atlântica, um bicho sumiu, ninguém. Podia ter um papagaio roxo, sei lá, os bichos foram extintos. Mas a gente isso não é muito esperado, por quê? Porque a Mata Atlântica foi palmilhada por diversos pesquisadores naturalistas antes do grande ciclo de destruição, que foi de 1900 para cá. Então a gente pode ter perdido mais pouca espécie. O que diz para a gente, na verdade, uma hipótese que a gente está começando a trabalhar agora, é que, devido àquela história de glaciação, de a mata diminuir e aumentar, e o cerrado invadir, e outros processos, a avifauna da Mata Atlântica, a biodiversidade de modo geral, tornou-se resiliente, ela tornou altamente tolerante a impacto. Isso, qual que é a boa notícia que a gente tira disso? Que a boa notícia que a gente tira disso, que dá para salvar o que tem de Mata Atlântica ainda. Se a gente começar a botar, vamos chorar o leite derramado, não. Grande parte dos bichos da Mata Atlântica estão aí ainda. A gente está chegando, a gente já, na verdade, acabou de ultrapassar, ao meu ver, o que é a linha do que, a partir daqui, é o colapso total. Então, mas a gente está chegando aqui, se a gente começar a trabalhar em cima disso, dá para salvar. E tem gente fazendo isso já. Esse é o mutum do Nordeste, uma espécie de ave que era típica, os registros históricos estão concentrados aqui. Estima-se que ele podia ocorrer aqui também, em Pernambuco, mas é o mutum de Alagoas, o mutum do Nordeste foi considerado, chamado. E esse bicho foi extinto na natureza, só que esse bicho a gente tem que ter um plantel em cativeiro. E agora a gente está começando a botar esse bicho na natureza de volta. É um bicho que está sendo reintroduzido, é uma baita discussão lá no Nordeste, tem o meu orientador, o Fábio Silveira, que está trabalhando em cima disso, porque os últimos fragmentos de mata sobraram em regiões de canavieira ali. Aí você lidar com produtor de cana é coronelismo, então você tem que ir lá pedir benção. É todo um processo único. Então esse bicho está voltando, esse bicho talvez volte para as matas de Alagoas. E além disso, outra coisa que pode ser feita, não só a gente tentar salvar o que foi perdido, tentar trazer de volta o que foi perdido, mas a gente tem que começar a fazer uma coisa que a gente não faz no Brasil. Faz muito pouco, que é monitorar. As aves são usadas no mundo inteiro como termômetro para ver a qualidade de ambiente. E aqui em Itatiaia a gente tem diversas condições únicas na Mata Atlântica. A localização de Itatiaia e todo o contexto de Itatiaia se insere desde o ponto de vista de distribuição de vegetação, distribuição altitudinal, sensibilização por parte de observadores de aves e tudo mais, nos dá diversas condições únicas de tocar em frente uma coisa que a gente tem, um sonho, que eu vim incubando há muito tempo, agora o Walter, o Léo, todo mundo meio que imbuído disso, o Gustavo agora também, está tentando alavancar isso aí. Que na verdade o projeto de monitoramento de aves de Itatiaia já está acontecendo, nós estamos anilhando ave aqui no parque, mas a gente está agora correndo atrás para criar um observatório de aves de Itatiaia. O que vai ser o observatório de aves de Itatiaia? Vai ser uma casa que a gente vai ter aqui dentro do parque, toda voltada para o monitoramento das aves, para usar as aves como termômetro das condições da natureza aqui no parque, mas também servir como um ponto de ecoturismo para a recepção, promover o birdwatching. E a intenção é que a gente tenha 2 pessoas full time trabalhando no parque anilhando passarinho. O cara vai ganhar para ficar de segunda a sexta, o trabalho dele vai ser anilhar passarinho. Para quê? Anilhar é fazer essa marcação, marcar as aves. Você captura em redes que não machucam os animais, você leva esses animais para um laboratório na mata mesmo, você anilha, fotografa, mede, pesa e solta. E aí, acompanhando as tendências das populações desse bicho, você tem um termômetro que você vê qual a quantidade. Qualquer alteração que tiver no ambiente, os passarinhos vão dizer pra gente. Qual que é a maior parte esperado que eles digam. Então a gente está agora trabalhando nesse observatório de aves de Itatiaia. Além disso, também vai estar atrelado a uma intensa atividade de educação ambiental. Eu comecei a observar passarinho, eu tinha 13 anos. Aqui o Léo ajudou muito a alavancar isso. Se tem uma pessoa que pode dizer que passarinho muda a vida, o pessoal fala, esporte como um ator social, o passarinho mudou a minha vida completamente. Desde meus 13 anos eu dedico a minha vida a estudar, lógico, eu vou pro samba, tenho namorado, mas eu dedico a minha vida a estudar passarinho.
E para mim, tanto que eu faço mestrado, já estou começando a pensar no meu doutorado, quero pensar um jeito de acabar minha vida aqui no parque, igual o Léo fala, a responsabilidade que ele jogou para mim, eu estou trabalhando para isso ser possível, o observatório talvez seja a principal forma disso, mas a observação de aves é um hobby que no mundo inteiro as pessoas praticam. Eu visitei países tipo Finlândia, Porto Rico, Estados Unidos, onde o pessoal é fanático. Os Estados Unidos tem 54 milhões de observadores de aves, que tem binoclinho, guia, vai para o mato. E a principal forma de você conseguir, para mim, fomentar a conservação da natureza é você pegando a pessoa e mostrando que aquilo ali existe de verdade. Tanto que dentro desse é um programa que a gente está fazendo em São Paulo, e essa cartilha de aves, já que a gente está pensando aqui para o parque, é um álbum de figurinha. Só que a figurinha está viva e você tem que ir atrás dela. Não adianta você comprar uma figurinha. Você já viu o BTV? Então vai lá, marca lá. Você viu o carcará? Beleza. Você viu o jano branco? Então você vai ter que correr atrás até ver um ano branco. A observação de aves não mudou não só a minha vida. Mudou a minha vida, a vida do Bruno, a vida do Luiz Ribemboim, que ele mesmo fala que a vida dele, ele não sabia, as aves entraram, agora virou um fotógrafo. Os passarinhos, não que todo mundo precise virar ornitólogo, não é isso, mas a observação de aves como um hobby, ela existe. E as pessoas não sabem. Sempre que eu estou parado lá no meio do mato, olha, o que você está fazendo aí? Eu estou observando passarinho. Nossa, coisa de maluco. Ali em Resende tem um falcão peregrino que fica no prédio da PM ali. A gente ficava vendo o Bruno igual dois retardados na calçada do telescópio. Aí o pessoal parava sempre. O que vocês estão vendo aí? É ET? É Lua? O que é? Não, tem um falcão. Falcão? Um falcão peregrino. Aí você mostrava. E nessa a gente conseguiu converter para outros 2 observadores de aves. Então a administração do Tatiaia pode funcionar como uma escola, uma incubadora de observadores de aves. É só a gente mostrar para as pessoas que isso é possível. Tem gente no mundo inteiro que faz isso, que não é uma coisa de maluco. E as aves fazem o resto. A gente fala que tem 3 tipos de orgasmo no mundo. O orgasmo gastronômico e o orgasmo ornitológico. E quem já está andando com o observador de aves, meu Deus, olha isso! É assim mesmo. O pessoal falou do Milton Maia de Mata Atlântica, de história da Mata Atlântica, tem um livro que para mim, a gente lê, é ótimo ler Machado de Assis, é ótimo ler, mas tem um livro que foi escrito por esse cara, que era um historiador americano, não é biólogo, não é nada. Ele era um historiador especialista em falar sobre a história de paisagens e ecossistemas. Ele escreveu sobre a história da Mata Atlântica e ele morreu escrevendo sobre a história dos Andes. Acho que um acidente de carro nos Andes. Avião? Ele morreu batendo nos Andes. Esse livro, para mim, tinha que ser obrigatório, de leitura obrigatória nas escolas. Não é um livro muito denso, não é um livro técnico, é um livro que você dá para ler. Quem lê Machado de Assis lê isso aqui fácil. Um livro muito bom, gostoso de ler. E ele simplesmente conta a história do Brasil, mas ele conta a história do Brasil pelos olhos da Mata Atlântica. E ele mostra que toda a nossa história girou em torno da Mata Atlântica que a gente fez. Só que o Warren Dean, depois que ele escreveu o livro, ele ficou revoltado. Você vê claramente que ele começa totalmente imparcial, narrando as paisagens, e ele começa a colocar um tom revoltado no livro. E ele termina o livro assim, vou estragar o final, mas eu vou ver o final dele. Entre aqueles que estudaram a história da Mata Atlântica e contemplaram a presença de seus arvoredos remanescentes, a floresta amazônica provoca especial alarme e presságio. O último serviço que a Mata Atlântica pode prestar de modo trágico e desesperado é demonstrar todas as terríveis consequências da destruição do seu imenso vizinho do oeste. Ou seja, para o Warren Dean, o último serviço que a Mata Atlântica pode prestar é mostrar para a gente o que não fazer com a Amazônia. E é exatamente o que a gente está fazendo com a Amazônia. Tem relatos de incêndios aqui no Vale do Paraíba que durante 3, 4 dias as pessoas não conseguiam ver o sol, que era quando a mata estava queimando. Eu já não consegui pousar no aeroporto em Porto Velho por causa de queimada, que tomava toda a visibilidade. Então a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, a gente está trocando o pôr do sol para avião passar no aeroporto. Mas na verdade eu acho que isso é muito catastrofismo assim. Só que a Mata Atlântica e as aves mostram muito isso pra gente, o Itatiaia mostra isso pra gente. A Mata Atlântica ainda tem jeito, a Mata Atlântica não é um caso perdido. Depende só da gente fazer que a Mata Atlântica sirva só um exemplo para a Amazônia, ou se a Mata Atlântica possa mesmo ser um lugar, um local, um ambiente que nós brasileiros, afinal nós somos verdadeiramente o povo da floresta. Então é isso aí, pessoal.